resíduo, né? É um resíduo gerado durante a produção de petróleo, né? E é uma mistura da água de formação com a água de injeção. Então, essa água é tratada para ser, então, descartada no mar, de acordo com a legislação vigente. Dentro dessas unidades de tratamento, né, a água de injeção, o tratamento da água de injeção visa remover os micro-organismos sólidos em suspensão, oxigênio e sulfato. Vou destacar aqui, né, a unidade de dessulfatação, né, que consiste nas membranas de nanofiltração. E um problema, essa unidade, né, ela tem alguns problemas de contaminação biológica, uma vez que alguns micro-organismos e compostos orgânicos solúveis e material particulado, né, que não foi retido pelo processo de filtração, ele acaba se depositando, né, nas membranas de nano, reduzindo o fluxo de permeado e diminuindo a produtividade do processo. Com isso, né, se tem paradas não programadas para limpeza e uma perda também na eficiência de injeção. E quando não se atinge, né, o que era esperado para a injeção, acaba tendo uma perda, né, na recuperação de óleo. No cenário futuro, o que se prevê é a injeção também de água de mar com salinidade reduzida, né, para aumentar a recuperação do óleo. Já a unidade aqui, deixa eu voltar, de tratamento da água produzida, ela tem inconvenientes em relação à remoção do óleo, né? O processo de tratamento ele não consegue remover os compostos orgânicos, né, dissolvidos adequadamente, nem os compostos orgânicos solúveis. Bom, então, como melhorar esse cenário, né? Uma alternativa é utilizar os processos oxidativos avançados, que são processos baseados na geração de radicais hidroxilas, que é um forte agente oxidante, para degradar, né, esses compostos orgânicos. Vários estudos na literatura, né, já estudaram a aplicação dos processos oxidativos avançados, tanto para o tratamento da água de injeção como para da água produzida, e observaram vantagens, né, em relação ao aumento, né, do fluxo de permeado nos processos de separação com membranas. Os processos oxidativos avançados também aumentaram o tempo de vida útil, reduziram, né, os custos operacionais com os produtos químicos utilizados para limpeza. Tem também maior estabilidade operacional, uma redução na contaminação biológica, uma melhor qualidade na área da água tratada e também, né, os processos oxidativos avançados, eles têm equipamentos compactos, né, e com operação simples, o que é muito importante quando se visa, né, aplicação em plataformas, uma vez que tem limitações, né, de peso e espaço. Como desvantagens, né, não tem ainda uma aplicação dos processos oxidativos avançados em plataformas e muitas vezes o custo do processo acaba influenciando. E esse custo se deve, né, algumas vezes, em parte, pelo custo do peróxido de hidrogênio. Falar agora na fundamentação teórica dos aspectos que envolvem a geração do peróxido. Bom, o que é o peróxido, né? Além dele ser utilizado no tratamento de efluentes, o peróxido ele tem uma gama diversificada de aplicações, porque ele é um oxidante, né, um forte agente oxidante, e tem propriedades também desinfetantes e é utilizado como agente de branqueamento. Na indústria do papel, ele é utilizado como oxidante para obtenção de produtos químicos, nas formulações químicas para cosméticos e até mesmo na tecnologia aeroespacial. Uma das suas principais propriedades, né, que o peróxido de hidrogênio, ele é considerado um oxidante limpo, né, uma vez que, como o resultado da sua decomposição, né, só são liberados oxigênio e água. O peróxido ele não libera nenhuma substância nociva para os seres humanos nem para o meio ambiente. Por isso, ele é considerado, né, um dos 100 produtos químicos mais importantes. A produção anual já ultrapassa 4 milhões de toneladas e a tendência, né, é que a demanda por peróxido ele aumente significativamente. Bom, apesar do peróxido, né, ele ser considerado um oxidante limpo, né, um oxidante ecologicamente correto, o seu processo de produção não é, e mais de 95% da produção do peróxido é obtida através do processo denominado
autooxidação da antequinona, né? E nesse processo, um derivado da antequinona é hidrogenado num catalisador de níquel ou paládio, tem uma subsequente oxidação com oxigênio gasoso, e o peróxido obtido, então, ele é purificado e concentrado para ser comercializado em soluções aquosas de 85%, 50%, 70% em máximo. Além disso, também é preciso regenerar, né, o catalisador da reação. Esse processo, né, apesar de gerar altas concentrações de peróxido, ele tem uma série de desvantagens. É um processo que tem várias etapas, requer muita energia, né? Tem a ocorrência de reações colaterais, usa muito solvente, gera resíduos indesejados, tem limitação de transferência de massa, de transporte de reagente. Além disso, né, é um processo complexo que acaba tornando o peróxido um reagente com custo mais elevado. Outro ponto que deve ser destacado são os riscos associados, né, ao transporte, manuseio e armazenamento das soluções concentradas de peróxido. Esses riscos, né, acabam tornando o risco no transporte, né, acaba aumentando o custo. De acordo com a literatura, né, o custo do transporte pode chegar a ser 10 vezes maior que o custo de produção do peróxido. Além disso, existem também aplicações, né, em que a concentração do peróxido de hidrogênio em que podem ser utilizadas, né, soluções de peróxido com concentrações mais diluídas, como é o caso do branqueamento do papel, das sínteses químicas, da desinfecção médica e da indústria cosmética. No tratamento de águas também são necessárias soluções de peróxido com concentrações menores que 0,1% em massa. Por esses motivos, muitos estudos na literatura têm investigado métodos alternativos de produção do peróxido de hidrogênio. Para se ter uma ideia, foi feito um levantamento, né, na base de dados Web of Science, para obter o perfil, né, de publicação científica dos últimos anos, e observado, né, um aumento significativo no número de publicações a partir de 2014, com ênfase aqui para os anos de 2019, 2020 e 2021. Esses estudos, eles investigam, né, dois principais métodos, que é o método de síntese direta e também os processos eletroquímicos, que pode ser através da oxidação da água ou da redução do oxigênio. No método de síntese direta, né, são utilizados hidrogênio e oxigênio e obtém-se o peróxido. Como subproduto do processo tem a geração de água, né, então é um processo melhor que o processo da antequinona, mas tem a desvantagem, né, a formação de misturas explosivas entre o oxigênio e o hidrogênio, a adição de diluentes, né, por questões de segurança, o que acaba diminuindo, né, a eficiência do processo. São utilizados também catalisadores de metais nobres, como níquel ou paládio, e acabam também, né, sendo eficazes para a geração para a ocorrência de reações colaterais, como a geração de água a partir do hidrogênio e também a decomposição do peróxido. Com relação aos métodos eletroquímicos, né, eles já têm a vantagem de pegar em condições mais brandas de reação, não geram resíduos orgânicos e evitam também um ambiente de gás explosivo, devido à separação do anodo e do cátodo. Dentre os processos oxidativos, né, a gente tem a oxidação da água via 2 elétrons ou a redução do oxigênio, também via 2 elétrons. No caso da oxidação da água, são empregados óxidos de metálicos. Na literatura, né, não são tantos trabalhos que avaliam essa metodologia, e esses catalisadores eles têm uma baixa atividade para a geração de peróxido. Por outro lado, né, a reação de redução do oxigênio ela já é investigada há alguns anos, né, e nesse processo ele tem a vantagem de poderem ser utilizados eletrocatalisadores não metálicos, né, que possuem um custo mais acessível e estão amplamente disponíveis.
Por isso o foco, né, a metodologia, né, a ser utilizada nesse estudo para a obtenção do peróxido é a partir da reação de redução do oxigênio. Bom, a reação de redução do oxigênio, né, ela pode gerar pode gerar ou pode levar à formação de água, né, quando o processo ocorre via 2 elétrons, ou também formação de peróxido via 2 elétrons e a formação de água via 4 elétrons, que é o processo que ocorre nas células a combustível. Essa reação se dá, né, com os prótons e elétrons fornecidos ou pela oxidação da água ou do hidrogênio no anodo. Acima aqui tem as reações, né, de formação do peróxido, e acima do pK do peróxido, que é 11,6, né, tem a presença, a maior parte do peróxido está na forma do ânion hidroperóxido. Então, as reações são as que estão, né, à direita da tela, e as reações competitivas, né, que podem acabar diminuindo a eficiência, né, na formação do peróxido, que é a reação via 4 elétrons, e a redução também do peróxido formado via 2 elétrons. Além disso, né, o peróxido formado também pode se decompor, então a ocorrência dessas reações, né, elas vão depender tanto do sobrepotencial aplicado, como da superfície do eletrodo. Por isso, muitos estudos, né, têm investigado o desenvolvimento de catalisadores que sejam específicos, né, para a geração do peróxido. E esses catalisadores eles devem apresentar uma alta atividade, operando em baixo potencial com alta densidade de corrente, alta seletividade, inibindo o processo de redução do oxigênio via 4 elétrons e garantindo altos rendimentos de produção do peróxido, alta estabilidade também garantindo um bom desempenho a longo prazo. Os principais catalisadores, né, utilizados para a geração do peróxido, eles são classificados em metais nobres e suas ligas, materiais à base de carbono e catalisadores de átomo único. Os catalisadores, né, de metais nobres e suas ligas são os que atualmente apresentam melhor desempenho na geração de peróxido, apresentando alta seletividade, né, em baixos potenciais, mas eles são escassos, né, e são mais caros. Já os materiais à base de carbono, eles apresentam, né, um grande potencial de substituição aos metais nobres, devido à sua disponibilidade, alta condutividade, estabilidade em reações eletroquímicas, robustez, baixa reatividade para decomposição do peróxido e também, né, a possibilidade de ajustar a estrutura química para aumentar as propriedades catalíticas e atingir uma alta seletividade. Dentre as modificações, né, que podem ser feitas no catalisador à base de carbono, nos materiais, né, à base de carbono, tem-se a introdução de outros materiais de carbono no suporte de carbono, que vão ocasionar um aumento da área específica, aumento da hidrofilicidade, né, e gerar também mais sítios ativos para a reação de redução do oxigênio via 2 elétrons. A dopagem com heteroátomos, que forma novos sítios ativos e aumenta a seletividade e a atividade, aumenta também a hidrofilicidade, e, por fim, a deposição de óxidos metálicos, que alguns óxidos são ativos e seletivos para a reação de redução do oxigênio via 2 elétrons. Dentre essas metodologias, né, a dopagem com oxigênio, né, é uma abordagem, né, mais fácil, né, e de baixo custo para introduzir, né, grupos oxigenados que acabam favorecendo a reação de redução do oxigênio via 2 elétrons. Aqui na tabela tem o desempenho, né, desses eletrocatalisadores à base de carbono. Tem sido utilizado, né, nanotubos de carbono, óxido de grafeno, negros de fumo. E esses materiais, né, têm exibido altas seletividades para a geração de peróxido, como pode ser observado. Seletividade de 98% até 100%. E em diferentes pHs. O eletrodo de difusão gasosa, né, ele tem sido muito empregado na geração de peróxido e nas células de combustível, né,
Nesse material tem-se um catalisador sólido em contato simultaneamente com uma fase líquida e uma fase gasosa, fornecendo, né, uma interface trifásica para que a reação ocorra. Esse eletrodo, né, tem a vantagem de não ser necessário, né, a saturação do eletrólito. Dessa forma, o oxigênio ou ar, né, ele é introduzido de um lado na camada de difusão de gás, enquanto o eletrólito, né, está voltado para a camada catalítica. Então, são duas camadas de materiais à base de carbono. A camada de difusão de gás geralmente é feita de fibras de carbono, tecido de carbono, papel de carbono ou malha de metal tratado com teflon, né, para gerar uma camada hidrofóbica. Essa camada hidrofóbica permite a difusão do oxigênio até os sítios catalíticos e, ao mesmo tempo, impede, né, o escape da solução eletrolítica para a fase gasosa. Já a camada contendo catalisador, né, é feita à base de carbono e polímeros hidrofóbicos também, mas nesse caso, né, em menores concentrações, apenas como aglutinante, né, para a deposição do catalisador, que é adicionado geralmente na forma líquida. Quanto à configuração da célula eletroquímica, né, apesar de existir, né, já um avanço significativo no desenvolvimento do catalisador, a célula eletroquímica ela não tem um avanço assim tão considerável, mas, de modo geral, né, para possibilitar uma produção de peróxido em larga escala, o reator deve operar em condições amenas, minimizar a decomposição do peróxido à medida que ele vai sendo produzido, atingir uma corrente significativamente alta por um tempo longo, com alta eficiência de corrente, evitar a passagem do peróxido formado do lado do anodo, minimizar os custos de produção ajusante, isso é, produzir soluções de peróxido com alta pureza. Aqui na imagem, né, a gente tem algumas configurações, né, de célula eletroquímica. Nessa primeira, foi utilizado, né, um eletrólito alcalino. Então, no lado do cátodo tem a reação de redução do oxigênio e no anodo a oxidação do eletrólito, mas essa configuração tem a desvantagem de produzir o peróxido em soluções alcalinas, o que acaba favorecendo a sua decomposição. Por outro lado, no estudo posterior, né, foram utilizados 2 compartimentos e a membrana de Nafion. No lado do cátodo, o oxigênio é alimentado, é feita uma reação de redução do oxigênio também, e tem a vantagem nesse método de produzir soluções neutras de peróxido. Mas foi obtida, né, uma baixa eficiência e a concentração de peróxido foi em cerca de 8% em massa. Já no trabalho posterior, né, ao invés de utilizar 2 compartimentos, foi utilizado uma célula de fluxo direto, mas também a eficiência foi baixa e a concentração de peróxido também. Por sua vez, né, um estudo de Xi colaboradores, eles utilizaram a reação de redução catódica do oxigênio e, no lado do anodo, a oxidação do hidrogênio. Foi utilizado também um eletrólito sólido, uma membrana aniônica e uma catiônica, e a passagem, né, de água através desse eletrólito sólido, sendo obtidas, né, soluções aquosas puras de peróxido a partir da recombinação dos íons H+, com o ânion hidroperóxido. Essa configuração, né, teve a vantagem de gerar soluções puras de peróxido. No anodo foi utilizado um catalisador de platina em suporte de carbono, e no cátodo negro de fumo oxidado foi obtida uma eficiência de cerca de 90% e concentrações de peróxido de até 20% com altas densidades de corrente. Bom, um dos reagentes, né, para a geração do peróxido é o hidrogênio, né? O hidrogênio ele pode ser utilizado na síntese do peróxido no processo de hidrogenação da antiaquinona, no método de síntese direto
e também, né, no processo eletroquímico via reação do oxigênio, mas no lado do anodo. O hidrogênio, ele atualmente é obtido, né, a maior parte a partir de combustíveis fósseis, né, e uma pequena parte através da biomassa e da eletrólise da água. Isso se deve principalmente aos custos, né, de produção do hidrogênio, mas a tendência no futuro, né, é que a eletrólise, né, ela ganhe mais espaço nessa porcentagem, que produz, né, soluções de hidrogênio com uma alta pureza, além de não gerar, né, tantos gases de efeito estufa como ocorre a partir dos combustíveis fósseis, né. A eletrólise da água é um processo simples, né, versátil, gera o gás com uma alta pureza, tem maior segurança e também atende os critérios de complexidade, né, que são necessários no caso das plataformas. Que a gente tem a reação global da eletrólise, né, e um exemplo de processo de eletrólise da água, né, que pega uma membrana trocadora de prótons. Mas no meu caso, né, no caso do meu trabalho, eu vou utilizar a eletrólise da água através nos eletrodos, né, da eletrodiálise para gerar o hidrogênio. Então, o que é a eletrodiálise? É um processo, né, de separação eletroquímica que se baseia no transporte seletivo de cátions e ânions através das membranas de troca iônica, pela diferença de um potencial elétrico. São utilizadas membranas catiônicas e aniônicas dispostas alternadamente entre os eletrodos. E esse processo, né, já é empregado para a produção de água potável, concentração de sais, tratamento de efluentes industriais, na indústria química, farmacêutica, no processo de dessalinização de águas. Nos eletrodos, né, ocorrem as reações químicas que vão gerar o hidrogênio no lado do cátodo e íons H- também. No cátodo pode ocorrer a deposição de metal, se tiver íons metálicos dissolvidos em solução. E o material do eletrodo geralmente é aço inox ou grafite. Já no lado do anodo, né, podem ser gerados oxigênio ou cloro, vai depender do eletrólito e da solução. E, nesse caso, né, o eletrodo está submetido, né, a condições de oxidação. Então, por isso, são utilizados platina ou titânio. Com relação às membranas de troca iônica, né, as membranas elas são classificadas em aniônica ou catiônica. As aniônicas contêm grupos fixados, né, ao material da membrana, grupos catiônicos, enquanto que a membrana catiônica contém grupos fixos aniônicos. A membrana aniônica, então, ela permeia íons de carga oposta aos grupos fixos da matriz polimérica, enquanto retém cátions. Já a catiônica permeia cátions e retém ânions. As características desejáveis dessas membranas são baixa resistência elétrica, alta capacidade de troca iônica, alta resistência mecânica e química e alta seletividade. Aqui a gente tem, né, um esqueminha do processo de eletrodiálise, os eletrodos, né, a geração de hidrogênio e oxigênio, de membranas catiônicas e aniônicas, né, e quando o potencial elétrico é aplicado, né, aqui a gente tem uma região que vai se tornando esgotada de sais, e do lado uma região mais concentrada de sais. Aqui a membrana uma representação, né, da membrana catiônica. E agora eu vou apresentar, né, a proposta de tese. Bom, o objetivo geral do trabalho é o desenvolvimento de um processo integrado para a produção de peróxido de hidrogênio in situ e a aplicação no tratamento de unidades de dessalinização de água de injeção em plataformas offshore de produção de petróleo. Como objetivos específicos, né, pretende-se investigar a geração de hidrogênio, né, a partir da água do mar pelo processo de eletrodiálise, analisando a influência das variáveis do processo e o consumo de energia, avaliar a metodologia para a funcionalização de partículas em suporte de carbono para a geração do peróxido de hidrogênio, desenvolver a metodologia para a produção contínua do peróxido de hidrogênio na célula eletroquímica e estudar a geração do peróxido pela reação de redução do oxigênio via 2 elétrons e a
avaliar o efeito das variáveis operacionais, avaliar o desempenho da nanofiltração para geração de água de injeção, com o tratamento por processos oxidativos avançados com a aplicação, né, do peróxido de hidrogênio gerado in situ. Bom, falando um pouquinho da relevância, né, do trabalho, a produção descentralizada de peróxido é uma necessidade, né, no contexto de escassez de água em muitos lugares e uma consequente motivação para encontrar novas fontes de água, de forma a maximizar, né, os recursos hídricos. Além disso, né, pesquisas sobre o tratamento de efluentes têm mostrado que os processos oxidativos avançados tendem a estar cada vez mais presentes, né, devido à sua comprovada eficiência, né, na remoção dos compostos orgânicos solúveis. E, além disso, né, tem-se uma demanda por processos sustentáveis, né? Bom, com relação à configuração proposta, nesse trabalho, né, proposto uma inovação, né, num processo acoplado de geração de hidrogênio e água parcialmente dessalinizada, né, pelo processo de eletrodiálise. Essa água parcialmente dessalinizada pode auxiliar, né, na geração de água de injeção, a água com salinidade reduzida nas plataformas, né, ela é desejável tanto para os casos, né, que você tem injeção de produtos químicos, como os polímeros, que são alguns polímeros têm a viscosidade, né, extremamente sensíveis à salinidade das soluções que se encontram, além do maior molhamento, né, das rochas de reservatório, o que facilita a extração do petróleo em águas com salinidade reduzida. O hidrogênio gerado pelo processo e o oxigênio podem ser utilizados, né, para a geração do peróxido de hidrogênio in situ e o peróxido, né, aplicado como um processo aplicado, né, no processo oxidativo avançado como pré-tratamento da nanofiltração. Então, a gente tem aqui a alimentação, né, da eletrodiálise e o processo oxidativo avançado visando a remover, né, os compostos orgânicos solúveis da alimentação da nanofiltração. Como elementos de inovação, né, cabe destacar, né, que esse processo proposto ele não tem na literatura, né, não tem processo integrado de geração de hidrogênio e dessalinização pelo processo de eletrodiálise, combinado com a geração do peróxido de hidrogênio in situ, para tratamento de efluentes. E outro elemento de inovação é a compreensão dos fenômenos envolvidos na geração simultânea de hidrogênio e peróxido. Bom, as etapas eu vou deixar para falar no final, né? Vou falar agora da metodologia dos testes preliminares de geração de hidrogênio e dessalinização. Na eletrodiálise, né, foram utilizadas amostras sintéticas preparadas para alimentação e para a solução eletrolítica, que foi a solução de recirculação dos eletrodos. A concentração de NaCl variou de 10 a 35 gramas por litro, visando representar, né, as concentrações típicas encontradas no permeado e na alimentação das unidades de nanofiltração. Já a solução eletrolítica, né, a concentração de sulfato de sódio utilizada foi de 10 a 30 gramas por litro. Aqui a gente tem uma imagem e representação esquemática da unidade de eletrodiálise. Eu vou destacar alguns componentes, né, como o tanque do diluído, né, o tanque de onde os íons são removidos, o tanque do concentrado, para onde os íons são transferidos, o tanque da solução eletrolítica do lado do anodo e o sistema de coleta de oxigênio, o tanque da solução eletrolítica no lado do catodo e o sistema de coleta de hidrogênio, uma fonte e a célula de eletrodiálise. A célula é composta pelos eletrodos espaçadores e as membranas. Os eletrodos foram utilizados eletrodos com área de aproximadamente 56 centímetros quadrados. Os espaçadores de silicone e polietileno para fixar a distância entre as membranas e criar canais do diluído e do concentrado. E com relação à membrana, né, foram utilizadas 5 pares de membrana, sendo
5 membranas aniônicas e 6 membranas catiônicas, com uma área ativa total de 220 centímetros quadrados. Os experimentos com as membranas foram avaliados a influência de dois tipos, né, diferentes de membranas comerciais, a membrana da GE e da Hydrodex. Elas possuem diferentes capacidades, né, de troca iônica e resistência elétrica. Com relação às técnicas analíticas, né, foi verificado o pH das soluções, a condutividade do diluído foi medida ao longo do experimento e foi feita também análise de cloro livre e cloro total no lado do anodo, né, para verificar se havia formação de cloro. E a vazão de cada gás foi medida, né, ao longo do experimento pelo método de deslocamento de água. Como condições operacionais, né, a triagem foi feita num tempo de 40 minutos, na temperatura e pressão ambiente, no modo de corrente constante, e a voltagem foi monitorada ao longo do experimento para poder avaliar o consumo de energia. Aqui as faixas avaliadas, né, de NaCl de sulfato de sódio, avaliou também a influência da corrente de 1 a 3 amperes e o tipo de membrana. O desempenho, né, do processo de dessalinização foi verificado através da redução de sal e do fluxo de sal, e foi avaliado também a geração de hidrogênio e oxigênio. Por fim, o consumo de energia e o consumo específico de energia para geração de hidrogênio. Agora, falar um pouquinho dos resultados preliminares. A influência da concentração de NaCl na alimentação, né, foi verificada na geração de hidrogênio e oxigênio. No gráfico aqui a gente tem a produção específica de cada gás em função da concentração de NaCl. Foi observado que a concentração da alimentação ela pouco afetou a geração dos gases, uma vez que as diferenças observadas podem ser atribuídas ao erro, né, de medição experimental. Além disso, possíveis fontes de erro, né, podem estar associadas também à própria dinâmica do sistema de coleta de gases, né, uma vez que eram utilizadas provetas para medir o volume dos gases gerados, e parte dos gases também ficavam retidos no tanque da solução eletrolítica. Outro ponto, né, é a proporção de hidrogênio e oxigênio, de acordo com a reação geral da eletrólise, seria esperado uma relação 2:1, mas nos testes foram observados, né, que a produção de gás foi cerca de 5 vezes maior do que a produção do oxigênio. Isso porque o oxigênio ele pode estar envolvido também em outras reações que ocorrem no lado do anodo. Foi verificada a influência da concentração de NaCl na alimentação. Aqui no gráfico, né, foi representado a condutividade do diluído ao longo do tempo, dividido pela concentração inicial, pela condutividade do diluído inicial. E aqui a gente tem para diferentes, né, salinidades. Foi observada uma maior redução, né, na dessalinização quando foi empregado a menor concentração de sal na alimentação. No entanto, e foi observado também, né, que o aumento na concentração de sal, né, ocasionou uma diminuição do fluxo de sal. Isso é devido à polarização de concentração e também à capacidade, né, limitada de troca iônica das membranas. Esse efeito da salinidade na dessalinização também foi observado por outros autores. A influência da concentração do eletrólito na geração dos gases também foi verificado. Foi observado que não houve uma diferença, né, significativa entre os gases em função da geração dos gases em função da concentração do eletrólito, mas a literatura relata, né, que a composição e a concentração dos eletrólitos eles influenciam na resistência da solução, sendo inversamente proporcional à concentração. Então, seria esperado, né, que a maior concentração do eletrólito aumentasse a condução iônica, conduzindo a maior produção dos gases. Mas isso não foi observado na faixa avaliada. Com relação à dessalinização, né, foi observada uma maior redução
Na concentração de sais, para a amostra contendo maior concentração do eletrólito, mas esse mesmo efeito, né, esse mesmo efeito não foi observado, né, essa relação com as outras concentrações de eletrólito, só na concentração de 30, né, que a maior concentração do eletrólito resultou numa maior migração de sais, né, de uma corrente para a outra. Em seguida, foi verificado, né, a influência de duas membranas comerciais, a membrana da GE e da Ideodex, e a produção específica, né, de cada gás não variou também. Foram obtidos cerca de 22 ml hora centímetro quadrado de eletrodo de hidrogênio. Com relação à dessalinização, né, as membranas também, elas não apresentaram diferença com relação à redução do sal. Para a membrana da Ideodex foi obtido um desempenho ligeiramente superior à membrana da GE, um fluxo de sal, né, também ligeiramente superior. E foi verificado, por fim, a influência da corrente na geração de hidrogênio e oxigênio. Sabe que a reação, né, eletroquímica, ela é proporcional à taxa de transferência de elétrons na superfície do eletrodo. Assim, em maiores densidades de corrente foram obtidas maior produção específica, né, tanto de hidrogênio como oxigênio, porque quanto maior a carga, né, maior corrente, maior disponibilidade de carga para a reação. E em relação, né, aos outros efeitos das outras variáveis, né, que foram verificados, somente a influência da corrente, né, influenciou significativamente na geração dos gases. Então, os dados, né, de produção específica de gás, eles foram correlacionados de acordo com as correntes. Foi feita uma regressão linear. E para a geração, né, de hidrogênio, foi obtido um coeficiente de angular próximo de 1, de oxigênio também maior que 0,9, né, indicando um bom ajuste dos dados. Cabe destacar também que a corrente, né, ela tem um máximo limitado pelas propriedades das membranas. Você não consegue aumentar, né, tanto a corrente, porque caso se ultrapasse um determinado valor, né, as membranas delas podem ser danificadas. Com relação à dessalinização, né, foi observada também uma maior redução, né, na concentração de sal em maiores correntes. E esse efeito, né, está relacionado à maior força motriz aplicada, né? Você tem maior fluxo de sal, maior densidade de corrente, maior dessalinização, e isso se deve porque os mecanismos dominantes, né, no transporte de íons na eletrodiálise são a difusão e a eletromigração. A difusão ocorre devido ao gradiente de concentração, enquanto a eletromigração devido ao gradiente de potencial elétrico. Isso também já foi relatado, né, por outros autores. E se analisar, né, a influência da corrente, né, de 1 a 2 amperes foi observado um ganho significativo, né, na remoção de sais, mas, quer dizer, de 1 a 3 amperes. Mas se a gente for analisar, né, de 2 a 3 amperes, né, esse ganho não é tão significativo, indicando uma proximidade de corrente limite. Então, se a corrente ultrapassa esse valor, né, pode ocorrer uma diminuição da eficiência do processo e aumentar o consumo de energia. A análise do consumo de energia, né, mostrou que a maior produção, né, específica de hidrogênio, né, que foi obtida em maiores densidades de corrente, mas ela também resulta, né, em maior consumo de energia no processo de eletrodiálise. Já a avaliação, né, da concentração de NaCl na alimentação, foi observado que para maiores concentrações de NaCl se tem uma maior redução, se tem uma redução de 42% no consumo de energia. Isso se deve de acordo, né, com a lei de Ohm, né, porque à medida que medida que os íons, né, são removidos,
se tem uma diminuição, né, na resistência, e à medida que a corrente é constante, né, acaba aumentando a voltagem, então se tem um maior consumo de energia na eletrodiálise. Com relação, né, aos resultados, né, foram montadas as possíveis reações eletroquímicas. A membrana catiônica, né, adjacente aqui ao anodo, né, evitou a formação de cloro, o que foi de acordo, né, com o teste da análise de cloro, que mostrou a ausência de cloro livre e cloro total. No lado do anodo, houve um aumento do pH, e no lado devido à geração de íons H+, né, e no lado do cátodo, a geração de íons H- ao longo do tempo e a geração de hidrogênio. Falar das conclusões, né? A partir dos resultados, pode-se afirmar que a eletrodiálise ela foi capaz de gerar o hidrogênio satisfatoriamente, né? Produzindo simultaneamente água dessalinizada e oxigênio. A concentração de NaCl na alimentação, a concentração do eletrólito e o tipo da membrana não afetaram a geração dos gases gerados. A produção específica de cada gás foi proporcional à corrente que passa pela célula. E a análise do consumo de energia, né, mostrou que a produção de gás é proporcional à corrente aplicada, e a redução e o aumento, né, na concentração de NaCl reduziu o consumo de energia na eletrodiálise. Considerando a influência da salinidade, né, observou-se que a melhor condição em termos, né, de consumo energético para a geração de hidrogênio foi obtida quando a concentração de NaCl utilizada foi de 35 gramas por litro. Bom, agora falar das etapas, né, envolvidas na proposta de tese. A primeira etapa já foi realizada, que foi a avaliação da geração de hidrogênio e a dessalinização pela eletrodiálise. A próxima etapa, que é uma etapa que está em andamento, é o preparo e a caracterização do elettrodo de difusão gasosa para obtenção do peróxido. Em seguida, o material ele vai ser caracterizado pelas análises, né, de XPS, isotérmico BET, FTIR, MEV e ângulo de contato. A etapa 3 ela vai ser realizada ainda e consiste na montagem da célula para a geração do peróxido, e vai ser utilizado como referência, né, esse estudo da literatura, né, esse artigo da literatura. Será feita a avaliação da geração de peróxido na célula eletroquímica e a avaliação de diferentes condições operacionais. E como etapa 5, né, vou estudar a oxidação dos compostos orgânicos in situ pelo processo oxidativo avançado, que podem causar incrustação nas membranas de nanofiltração. Então, vai ser utilizado, né, provavelmente será utilizado as doses, né, já verificadas pelo grupo de pesquisa do laboratório. O cronograma, então, a defesa de tese está prevista para 2022. É isso, obrigada. Ok, vou parar aqui a gravação.